Tafarel! Fala galera, salve! Tudo bem com vocês, meus aliados? Então, vamos lá. A gente está com uma sequência de conteúdos aqui, alguns vídeos de pergunta e resposta e outros vídeos a gente vai tratar alguns temas diferentes, como esse, que a gente vai falar sobre super-heróis, sobre a jornada do herói e sobre a jornada do nosso Salvador Jesus Cristo. Se você gosta desse conteúdo, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo e também que você curta. Tô esperando. Passa o álcool em gel também e use máscaras. Voltando, deixe também no comentário algum tema que você goste, compartilhe no Instagram, mande para geral, certo? Então, sem mais delongas, vamos nessa. Muito bem, meu álcool em gel caiu, não faz mal. Sobre o que vamos falar? Sobre a jornada do herói. Como assim? Era uma vez um rapaz de uma cidade comum, humilde, sem muitos sonhos, poucos amigos. Na sua adolescência acontece algo extraordinário e ele descobre que ele tem poderes. Com isso, ele começa uma nova aventura, ele tem um chamado à aventura, ele se descobre. De princípio, ele começa a se negar a esses poderes, que ele não depende disso, mas junto com essa negação vem as amizades, os novos desafios, treinamento, e ele começa a entrar de vez nessa aventura. Ele tem um encontro com o Senhor, né, um ancião que dá a ele todas as dicas, os conceitos, os treinamentos, as armas, tudo que ele tem para continuar a sua jornada. Depois ele passa uma travessia, ele vai realmente ao seu triunfo, ele começa mesmo a sua jornada, a vivenciar como herói. Logo depois ele tem um teste. Ele passa por testes onde a sua lealdade, a lealdade dos seus amigos, a lealdade de pessoas que se mostram inimigas começam a aparecer e ele tem inimigos aparecendo. Depois disso, ele tem a aproximação do mal, da caverna, onde ele tem uma luta na mente dele se ele deve ou não enfrentar o maior desafio da vida dele, onde ele vai tomar aquela decisão. De começo ele parece um pouco meio reticente, um pouco ali com medo, mas depois ele entra nessa jornada de vez e vai para o seu desafio final. Logo depois ele enfrenta o seu maior vilão, ele enfrenta o inimigo, o seu maior desafio. Com isso ele volta com uma recompensa, né, o grande amor da sua vida, né, e ele vive feliz para sempre, porque essa é a jornada do herói. Talvez ele na volta ele é perseguido, mas ele volta para o seu mundo normal, trazendo um novo jeito de viver, trazendo uma nova visão para o seu povo e trazendo uma mudança de vida como mágica. Se identificou? Acho que sim. Vários estudiosos e pessoas que têm teorias a respeito de heróis, de contos de fadas, de heróis de contos russos. Eu não vou aqui citar nomes para não causar nenhum engano da minha parte, mas é chamado de a jornada do herói mitológico. O que isso quer dizer? São passos que foram escritos para pessoas que fazem livros, filmes, seguirem um roteiro, uma sequência, para que se haja uma boa história, um bom desenvolvimento da vida do super-herói. Então você já viu isso, talvez, Jogos Vorazes, Matrix, Harry Potter, o próprio filme, o primeiro filme de Shrek, ele trata muito bem essa jornada. E o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: a jornada do herói e a jornada de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vamos lá? A jornada do herói constitui 12 passos. Desses 12 passos, nós vamos fazer um paralelo com a história do nosso Cristo Jesus, do nosso Salvador. Primeiro passo, vida comum. Como eu havia dito, esse herói, ele começa sendo uma pessoa comum, né, que vive em algum lugar. O próprio Harry Potter, ele é um menino comum que sofre com os tios, tem poucos amigos, certo? Mas o nosso Cristo Jesus, ele nunca foi comum. Lá no Antigo Testamento existem várias e várias citações que já profetizavam a sua vinda. Então ele nunca foi comum. Ele cresceu sim como um homem comum, ele teve a sua vida, mas o Senhor Jesus, ele não é comum. Ele é extraordinário desde antes do seu nascimento.
Olha que fantástico, Isaías escreve no capítulo 9, versículo 6, ele fala assim, um menino nasceu, um filho se nos deu. E logo depois ele vai tecer elogios, né? Príncipe da paz, falando os nomes, né? Príncipe da paz, grandioso, maravilhoso. Então, assim, ele não era uma criança comum. Ele não foi um adolescente comum, uma vizinhança comum, pois todos sabiam antes dele, todos esperavam e ele mesmo já sabia o que tinha por vir. Certo? Segundo passo da jornada do herói, ele é chamado à aventura, né? O segundo passo, acontece alguma coisa, em algum momento há uma transformação, né? Por exemplo, o filme do Shrek mesmo. Ele tá lá vivendo a vida dele no pântano e ele conhece um burro, e esse encontro com o burro, ele descobre que ele tem uma jornada pela frente, né? Mas o Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele não tem esse chamado à aventura, pois ele já conhece ao Pai. Ele já conhece a vontade do Pai. Na passagem do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, logo depois que a mãe dele encontra ele, que ela volta lá para o templo e vê ele no templo lá junto com os estudiosos, com os mestres, ela vai falar com ele, ele fala a respeito de que estava na casa do pai dele e fala a respeito da vontade do pai dele. Então o próprio Jesus já sabia todo o seu caminho, ele não precisa de uma chamada à aventura, ele não precisa de uma girada de chave na mente para falar, agora eu vou. Não, ele sabia o momento certo de agir, né? Ele esperou 30 anos, mas esperou consciente do momento certo de agir e de começar o seu ministério. Ele não precisou de um estalo para agir. Certo? O terceiro passo da jornada do herói é a recusa do chamado. O herói, ele vai se negar, ele fala, não, eu não posso fazer isso. Isso não é comigo, eu não nasci para isso não está certo. E em um dado momento ele entende que isso dá certo. Então há essa briga na mente do herói. Cristo Jesus, ele sempre foi submisso ao Pai, à vontade do Pai. O evangelho todo é Jesus. Em vários momentos ele fala a respeito de conhecer a vontade do Pai e ser obediente à vontade do Pai. Então, o nosso Jesus, o nosso Salvador, ele jamais houve uma negação ao seu chamado, ele jamais se recusou a entrar no caminho, certo? Quarto passo da jornada do herói, o encontro com o mentor. É interessante porque em vários filmes, como por exemplo Matrix, ele vai encontrar o oráculo em um dado momento e a oráculo vai começar a falar para o Neo, né? Como as coisas vão acontecer, o que ele precisa fazer. Harry Potter encontra Dumbledore. Então esse encontro com alguém, né, um encontro com um mentor que vai o ajudar. O Merlin é um mentor que ele é encontrado em várias histórias, né, inclusive na Tábua Redonda, Rei Arthur. Ele encontra esse mentor que vai dar a ele todo tipo de suporte ou até mesmo enigmas que ele precisa para continuar essa jornada. Como eu havia dito, o nosso Cristo Jesus, ele não precisa. Lá em João, capítulo 5:36, ele vai deixar muito claro a respeito do seu relacionamento com o Pai. Então ele não precisa desse mentor porque desde a eternidade já estava escrito qual seria o caminho que ele iria traçar, o que ele iria fazer. Certo? Então o nosso Senhor Jesus, ele não precisou de um mentor. Pelo contrário, ele treinou e ele ensinou pessoas aqui na Terra. Então ele mentoreou, ele ensinou enquanto esteve aqui. Essa é a diferença. Quinto passo da jornada do herói, a travessia. Onde o herói, em alguns momentos, ele vai sair do seu mundo e vai para outro lugar, começar realmente a sua jornada. Um exemplo de Matrix, ele atravessa, né? Ele entra no computador e vive lá dentro da Matrix. Então, assim, há essa mudança no cenário, há essa mudança nos relacionamentos, e ele começa uma nova vida num novo mundo e vai para a sua jornada. O sexto passo seria o teste, né? Ele ia ser testado por amigos, testados por inimigos. E o sétimo passo, a aproximação da caverna oculta, o dilema de se vai ou não enfrentar o seu maior medo. Jesus Cristo, ele não passou isso, ele não passou essa questão da travessia de ir para o mundo, de ir para um mundo diferente do seu. Ele não passou por essa aproximação da caverna obscura, né? Da aproximação do mal, de ter que de
desse conflito de não, eu enfrento o meu maior desafio, eu não enfrento o meu maior desafio. Ele não passou isso porque ele tinha foco. Ele já sabia, em alguns momentos ele faz a oração, Pai, afaste esse cálice de mim, mas que seja feita a sua vontade. Então ele fala assim, ele tá um pouco temoroso, ele tá ali porque ele sabe que a situação não vai ser fácil, mas ele não desiste, ele enfrenta, ele não entra em conflito de não fazer ou fazer. O conflito dele é o seguinte, vai ser difícil, mas eu vou fazer. E ele não é testado por amigos, por inimigos, porque a todo momento ele sabe, a todo momento ele tem um foco, ele tem um direcionamento e ele entende como as coisas vão acontecer. Ah, ele foi tentado antes de começar seu ministério no deserto. Sim, mas não era nada que estava fora do script, nada que estava fora do roteiro para acontecer. Ele não passou um teste dos seus amigos. Ah, mas e Judas? Ele já entendia como iria acontecer. Então nada daquilo foi um teste. Deus não estava testando Cristo Jesus. Ele veio dos céus com o objetivo, cumpriu o seu propósito e voltou para casa. Voltou para o Pai. Essa foi a jornada. Logo depois, vem o 8º passo do herói, que é a aprovação suprema, que é o momento onde ele vai enfrentar o antagonista, onde ele vai enfrentar seu desafio final, onde ele vai estourar com todo o seu poder, que ele vai ali virar a sua forma mais forte, né? Montar o seu Megazord ali e enfrentar o inimigo. E aí que é o mais interessante, porque no desafio final de Jesus, aqui na Terra, o momento mais glorioso do nosso Senhor, ele estava nu e se desfez de todo o poder e glória. Ele se entregou na mão daqueles que queriam matá-lo de uma forma mais humilhante e assim ele mostrou o seu maior poder. E o que é mais interessante, porque se a gente for colocar dentro da jornada do herói, quem deveria morrer éramos nós. Certo? Efésios 2 vai falar que nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Então, a morte em cruz era para a gente. O salário do pecado é a morte. Só que Cristo, ele assume a culpa toda para ele, um ser perfeito, e morre. E a sua morte humilhante, a sua morte dolorosa, a sua morte onde ele se desfaz de todo o seu poder, é o momento onde ele mostra a maior vitória de todas. A sua humilhação nos deu vida. E ele, pouco tempo depois, ele já mostra que aquilo tudo fazia parte. Ele ressurgiu e subiu aos céus. 9º passo da jornada do herói: recompensa. O herói ele sempre vai ter uma recompensa no final. Seja a vida de um melhor amigo, seja o amor da mulher que ele ama, né? Então assim, ele sempre vai ter uma recompensa no final. Jesus não teve recompensa no final. A recompensa do final de tudo que Jesus fez veio para nós. Nós fomos recompensados com vida e vida em abundância porque Cristo morreu por nós e ressurgiu. O 10º passo: todo herói, no caminho de volta para casa, às vezes ele é perseguido. Às vezes o inimigo totalmente não foi destruído, mas depois que ele consegue ali finalizar, na trajetória final, ele ainda é perseguido pelos seus inimigos no final. Jesus não. Ele venceu e venceu e venceu. Né? E é engraçado porque no 11º passo fala de ressurreição e no 12º passo da jornada do herói fala dele vai retornar para sua casa, para sua vida como num passo de mágica, ele vai fazer a vida ficar mais harmoniosa e mais feliz. Jesus Cristo, sim, ele ressurgiu. Mas não é essa ressurreição da jornada do herói, que é uma ressurreição onde o cara volta
com uma nova personalidade, que o cara volta mais poderoso, mais orgulhoso, mais cheio de si mesmo, com algo para si. Não. A ressurreição de Cristo, ela veio pouco tempo depois e a ressurreição dele foi a vitória. A morte junto com a ressurreição é a vitória e não somente a ressurreição. E que é interessante que Jesus ele vai deixar claro que não é num passe de mágica, não é comum, não é fácil, mas ele nos deixa um caminho, um ensinamento. Ele fala que vai ser difícil, mas ele fala que estará conosco, que o Espírito Santo, que o Pai estará conosco. O nosso Salvador, chame você ele de herói ou não, mas o nosso Salvador, ele venceu. Ele venceu sem orgulho, ele venceu sem uma jornada clichê, ele venceu se dispondo de todo o poder. E é interessante que às vezes a gente quer colocar o diabo, né, como antagonista de Cristo, mas ele já foi derrotado a partir do momento que ele já foi expulso do céu, né, que ele já foi mandado embora de lá com a terceira parte dos anjos. Então, não tem. Existem os nossos antagonistas, que às vezes é nós mesmos. Mas o nosso Cristo Jesus não tem ninguém que se compare a Ele, que vença Ele, mas Ele vence e vence e vence. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, compartilha, curte aí, acesse os nossos conteúdos no Instagram lá, @iprnews, certo? A gente está lançando toda semana vídeos para o Ministério Teens. Então, um grande abraço, um beijo e até a próxima. Deus os abençoe.